Fala galera, tá começando por aqui mais um Planeta X-Pirito com muita alegria. E no vídeo de hoje eu vou te trazer aqui alguns outros detalhes sobre a gravidez da Chiquinha e sobre ela ter interrompido as gravações de Maria Antonieta de Las Neves nos seriados de Chaves e Chapolin. Então no vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com todas as pessoas que você conhece, porque tá começando por aqui mais uma edição do Jornal X-Pirito. Roda a vinheta. Lá na primeira parte eu falei que a Chiquinha apareceu grávida em diversos episódios de Chaves. Só que isso aconteceu em Chapolin, eles não conseguiram esconder nesse seriado também. Só que explicando aqui que a temporada de 73 de Chaves, Chapolin do programa X-Pirito começou no dia 28 de fevereiro de 1973. E nesse dia foi exibido um sketch do programa X-Pirito que foi chamado de Um Boneco Muito Vivo. E aqui tudo normal, não tem a Maria Antonieta das Neves de maneira nenhuma aparecendo grávida. Mas porém, no dia 14 de março de 1973, foi ao ar o episódio O Prêmio da Loteria. E nesse episódio do sketch do programa X-Pirito, nós já temos um pouquinho de nada da barriga da Maria Antonieta aparecendo. Até porque eles usavam vestes diferentes em cada episódio e eram diversos os figurinos. E eles não sabiam quais eram os figurinos que iriam realmente fazer com que fosse escondido a sua maternidade. Agora vamos lá para o outro episódio do dia 21 de março de 1973, que foi o episódio O Descobrimento da Tribo Perdida. Inclusive eu já assisti esse episódio e eu achei ele interessante. Recomendo que você assista se ainda estiver disponível por aí. Mas nesse episódio do Descobrimento da Tribo Perdida também fica ainda mais nítido a gravidez. E agora eu só quero esclarecer uma coisinha. Do dia 4 de abril de 1973 até o dia 30 de maio de 1973, as gravações dos sketches do programa X-Pirito e do Chapolin foram interrompidas. Roberto Gomes Bolanho sofreu um acidente com uma arma que ele sem querer disparou a pólvora da arma em seu dedo anelar e inclusive perdeu um pouco do movimento desse dedo. Pois é, aconteceu esse acidente. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado sobre isso, é só você comentar aqui embaixo. E o card da primeira parte desse vídeo aqui sobre a gravidez da Chiquinha vai ficar aqui, ó. Agora vamos lá, por quê? Aconteceram diversos acidentes e problemas de saúde em Chaves. Inclusive no seriado Chaves, eles tiveram que fazer com que o Chaves ficasse com o braço engessado. Muita gente pensava que era parte do seriado, mas foi porque Roberto Gomes Bolanhos havia se machucado realmente feio e teve que ficar usando gesso em diversos episódios. No dia 6 de junho de 1973, nós temos o episódio Presente de Grego do seriado Chapolin, que mais uma vez está muito nítido que a sua barriga está aparecendo. E esse é o episódio que mais aparece. Porém, agora falando do dia 11 de julho de 1973, eu tenho o episódio Aventuras em Vênus. Sigam-me os bons! E dessa vez nós temos aqui um pequeno detalhe, porque esse episódio é perdido mundialmente do Chapolin atualmente, tá? Infelizmente, nós não temos mais a exibição dele. Só que o SBT exibiu esse episódio durante muito tempo. Quem não estava naquela época, infelizmente, perdeu. Ele foi exibido bastante. Nesse episódio, como ele está usando mais uma vez um figurino diferenciado, está aparecendo também. Porém, um detalhe. Os episódios de Chaves e Chapolin nunca eram exibidos na ordem em sequência. Eles eram exibidos aleatoriamente. Não dá pra saber se as datas de gravações são em sequência, entenderam? Não dá pra saber da sua gestação. Mas tem episódios que aparecem pouco, tem episódios que não aparecem nem um pouco, e tem os episódios que aparecem por muito mais. Agora falando aqui do ano seguinte, de 1974, nós tivemos algumas substituições que tiveram que ser feitas. E diversos episódios que foram gravados durante o ano contaram com a participação da Maliche. 3 dos episódios, como por exemplo o episódio do Caçador de Lagartixas. Nós também tivemos inclusive um episódio por lá que foi exibido com o primo do Seu Madruga, tá?
o primo do Seu Madruga. Provavelmente o Ramon Valdez teve algum problema que não pôde gravar. Lá em 74, a Chiquinha não aparece no episódio em que nós temos o primo do Seu Madruga. E nós também temos um episódio em que o Seu Madruga diz que a Malixa é a sua afilhada. Eles tiveram que fazer todo esse roteiro, tiveram que criar uma personagem aleatoriamente, porque tinha que substituir a Maria Antonieta de Las Neves por 9 meses e até um pouco mais, dependendo do quanto a licença daria. No dia 17 de agosto de 1975, nós tivemos o lançamento do episódio Chiquinha, o terror do cortiço. E aí a Chiquinha retornou ao seriado. Inclusive, para quem não sabe, Maria Antonieta de Las Neves ficou de fora de diversos episódios de Chaves que foram muito bons. Como, por exemplo, Isto Merece um Prêmio, como, por exemplo, Ano Novo na Casa do Seu Madruga, e até mesmo alguns episódios que possuíram versões novas. Mas ela ficou de fora de diversos episódios clássicos que fizeram muito sucesso e tiveram o seu auge na época. Inclusive, se você quer saber de onde eu tirei todos esses dados das datas dos episódios, tanto de Chapolin quanto de Chaves, eu vou deixar o link aqui na descrição do site do Fórum Chaves. Esse site é muito bom e tem a lista de diversos episódios da fase de 73 a 79 do Chaves, Chapolin, do programa X-Pirito. E se eu não me engano, eles adicionaram um desenho animado, não tenho certeza. É um site público, gratuito, você pode ver por lá e matar sua curiosidade sobre muito conteúdo de Chaves. Recomendo a você, ele já me ajudou em muitos vídeos aqui no canal, inclusive o que está aparecendo aqui no card. Agora vamos aqui, porque dando sequência, o que a gente tem a seguir depois que a Chiquinha volta? Um retorno mal explicado. Por que é mal explicado? Eu vou te explicar. Na primeira versão do episódio, o Chaves leu uma carta que chegou ao Seu Madruga e que está falando que ela está em Vila Prudente. Para quem não sabe, a Vila Prudente é um município que fica aqui em São Paulo. Só que no México é citado o município mexicano. Vou falar município porque eu não sei o nome. Mas seguinte, existe uma segunda versão do episódio que se chama O Regresso da Chiquinha. Foi gravado no ano de 1977. Muito tempo depois, o filho dela já estava um pouco crescido, né, 2 anos, mais ou menos. E aí, teve o quê? Aí teve a segunda versão. Porém, nessa segunda versão, nós temos um polêmico retorno. Isso porque o Chaves fala para o Seu Madruga que a Chiquinha está em uma fazenda. O Seu Madruga levanta, sai da sua casa e pergunta para o Chaves onde a Chiquinha está. O Chaves fala para ele que está em uma fazenda e ele se lembra. Porém, o que acontece? O Chaves fala para o Seu Madruga nessa segunda versão, que o polêmico retorno, na verdade, foi só na segunda versão, que não fez muito sentido. Foi o remake de Chaves que não ficou bom, o roteiro não ficou legal. Mas aí aconteceu o quê? Ele explica para ele que ela foi passar o final de semana em uma fazenda e que chegou uma carta para ele da Chiquinha. Agora eu pergunto para você, como que em 2 dias que você foi passar 2 dias numa fazenda já chega uma carta? Principalmente se você levar em consideração que ela foi para Vila Prudente, que fica um pouco longe aqui, por exemplo, da região que você mora aí de São Paulo. Fica longe, porque ela provavelmente ficaria longe da vila, se você considerar que os atores tinham que fingir que eles se passavam no Brasil, que o roteiro inteiro se passava no Brasil. Então essas informações que eu tenho aqui para falar do Jornal X-Pirito são as seguintes. Eles tiveram que usar essa desculpa meio esfarrapada, não ficou muito legal. A segunda versão do Regresso da Chiquinha, para quem não sabe, está disponível no YouTube. Se você nunca assistiu, assista. Eu vou assistir também quando tiver a minha oportunidade. Espero que você tenha gostado das informações que foram trazidas. A Maria Antonieta de Las Neves ficou mais ou menos 1 ano ali fora do seriado Chaves, por essa questão aí da gravidez. E eles tiveram que criar a personagem Malixa, trazendo aqui um resumão de tudo. E vários episódios clássicos foram gravados sem a Chiquinha. Foi essa substituição rápida que não ficou muito legal. Inclusive, eu quero que você aproveite para deixar o seu comentário. O que você acha da personagem Malixa? Você acha que ela foi uma personagem bem criada? Porque na minha opinião, sinceramente, eu achei que ela foi uma personagem criada na base da correria. Ela tentou ser criada com as mesmas características da Chiquinha. Vou ficando por aqui, galera. Espero que você tenha gostado de mais um Jornal X-Pirito, com mais uma edição atualizada com as principais notícias do mundo CH. Espero que você tenha gostado das informações, entendido tudo, entendido o resumão que eu trouxe aqui. Sim, a Chiquinha já apareceu grávida em Chapolin, como já existia aí no título, uma perguntinha. Ela já apareceu em alguns episódios, aparecendo de forma mais nítida, em outros não tão nitidamente. Por que em outros episódios não foram citados? A Chiquinha, a Maria Antonieta de Las Neves não ficou fora só do seriado Chaves, para quem não sabe. Ela ficou de fora de todos os seriados do Roberto e Gomes Bolanhos durante quase toda a sua gestação. Inclusive, um detalhe que eu esqueci de comentar é que na primeira parte desse vídeo eu falei que a Chiquinha aparece grávida pela primeira vez no episódio A Bandinha da Vila. Silêncio!
Só que na verdade existe um episódio que foi gravado antes desse, que é o 29º episódio da temporada 73, que foi Caçando Insetos. A primeira versão do episódio Caçando Insetos foi o primeiro episódio de Chaves que nós temos de forma nítida a aparição da Chiquinha grávida. Sim, o fio, mas e o ferro? Olhou bem os dois lados do fio para ver se estava o ferro. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de todas as informações. Curta o vídeo se você ainda não curtiu, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Chaves, todos atentos,